Boa tarde, galera, aqui é a professora Ana Clara Bosco e hoje eu tô aqui para ensinar vocês um pouquinho mais sobre a equação de segundo grau. Se você não assistiu ainda a parte 1, volta, assiste a parte 1 e depois te espero nesta aula, tá? Vou passar um breve resumo da parte 1 para quem não lembra. E a gente não finalizou ainda a equação de segundo grau, a gente ainda tem os gráficos da equação de segundo grau, que não vai caber nessa aula. Vou fazer um outro vídeo específico só para gráficos de equação de segundo grau. Então, na aula passada, a gente viu a estrutura da equação de segundo grau, que é isso aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a gente viu que o a, o b e o c, eles são números que acompanham, né, alguma outra letra ou que ficam sozinhos no caso do c aqui. Então, o a, ele sempre vai estar do ladinho do x². Se não tiver nada do lado do x², quer dizer que esse a vai valer 1, tá? Esse a nunca pode ser zero, porque se esse a for zero, esse x² some, porque 0 vezes x² é zero. E se isso aqui sumir, ó, o que sobra? Uma equação de primeiro grau. Então, esse a nunca vai ser zero, tá? Esse b aqui, ele sempre vai estar do lado do x, tá? Caso não tenha nenhum número do lado do x, que número que o b vai ser? Vai ser 1. E se não tem nenhum x com nenhum outro número, esse x sumir, o que acontece com esse b? Quer dizer que esse b é zero. Então, quer dizer que se não tiver essa parte aqui da equação, esse nosso b aqui vai valer zero. E o c é o cara que sempre está sozinho, é um número que sempre está sozinho. Se não tiver número nenhum sozinho, se isso aqui sumir, quer dizer que o nosso c é zero, tá? Então, isso foi falado na aula passada. Se você tem dúvida, volta lá no vídeo da aula passada e reveja que tá explicado certinho, tá? Aí, por exemplo, eu tenho menos 2x² menos 3x mais 3. Como que a gente identifica aqui, né? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem tá do lado do x². O sinal entra? Entra, então é menos 2. O B é quem tá do lado do x, menos 3. E o C é o cara que tá sozinho, 3, positivo. Então, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é que esses sinais negativos, eles entram na continha, tá? Então, esse exemplo foi só para lembrar isso. Outra coisa que eu falei na aula passada é quando o nosso B é zero e quando o nosso C é zero, que são as equações incompletas. Então, por exemplo, eu tenho lá 2x² mais 50, mais 50 não, menos 50. Ai, tô fazendo coisa errada aqui, Jesus. Igual a zero. E um outro exemplo aqui de c igual a zero é x² mais 2x igual a zero. Então, outra coisa que eu falei na aula passada foram esses dois exemplos aqui, de quando B é zero e de quando C é zero, tá? O A aqui vai ser o nosso 2, certo? O B é o cara que acompanha o X. Tem algum número acompanhando algum X aqui? Não, então o nosso B aqui é zero, tá? Então, no caso aqui, o B é zero, certo? E aqui? E o C, no caso aqui, é o menos 50, tá? E aqui, gente, o A é 1, certo? O B é 2. Tem algum número sozinho aqui antes do igual? Não, então no caso aqui o nosso C é 0. Então a gente tem essas duas opções, quando o B é 0 e quando o C é 0. Quando o B for 0, o que a gente faz? A gente só isola o X, tá? Isola esse X, deixa ele sozinho, tá? Então como que a gente vai fazer para isolar esse X? Esse 50, ele tá negativo, ele passa para lá positivo. Esse 2, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, sobra um x² igual a 25. E esse é o quadrado aqui no final, quando sobrar um x², esse é o quadrado, passa para cá como mais ou menos raiz de 25. Qual que vai ser a solução aqui? Solução vai ser... Qual que é a raiz de 25? Qual que é mais e menos raiz de 25? É o mais e menos 5. Então, a solução vai ser o menos 5 e o 5.
Lembrando sempre que o solução é representado por um S igual abre chave. As duas soluções aqui, né? Raiz de mais ou menos raiz de 25 é menos 5 e mais 5, tá? Então isso aqui é para quando B é igual a 0. E quando C é igual a 0, o que a gente faz? A gente faz fator comum, tá? O que tem aqui nesse membro que também tem aqui nesse membro? O x. Então eu coloco o fator comum para fora do parênteses, abri o parênteses aqui, vou dividir, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x, copio o sinal, 2x dividido por x vai dar 2, igual a 0. Agora eu pego tudo que está fora do parênteses. Quem que está fora do parênteses? O x. Igual a 0. E pego tudo que está dentro do parênteses. Quem que está dentro do parênteses? O x mais 2 e igual a 0. Aqui não tem o que fazer, a conta acabou. Aqui o que eu faço? Esse mais 2 passa para lá como menos 2. Qual que vai ser a solução aqui? Solução, um S, abre chave. Primeiro o número menor, que é o 0, separa por uma vírgula e o 2. Solução 0 e 2. Quer dizer, então, que se no lugar desse x aqui, dessa equação, eu colocar 0, esse resultado vai dar esse 0 aqui? Vai. E se eu colocar 2 no lugar do x aqui, vai dar 0? Vai, tá? Então, isso aqui, gente, foi ensinado na aula passada. Se você não conseguiu assistir, tá postado no YouTube, volta lá e revê essa aula, tá? Então, eu expliquei bem rapidinho isso aqui agora, porque eu já fiquei, tipo, uma aula inteira explicando isso, tá? Se vocês não entenderam, volta na aula lá e assiste de novo, tá? Então, ó, tô compartilhando a tela aqui com vocês. Então, a gente viu aqui, né, quem é A, quem é B e quem é C. A gente já falou sobre isso na aula passada. E meu slide travou porque é muita coisa aberta. Aqui a gente viu que quando B é 0, a gente isola o x, e quando C é 0, a gente usa fator comum, tá? E o A nunca pode ser 0, porque se o A for 0, ele deixa de ser uma equação de segundo grau. Agora, a famosa fórmula, né, que só aqui no Brasil a gente fala fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano muito famoso, então provavelmente algum cara na hora de transcrever para o português colocou essa fórmula aí como sendo fórmula de Bhaskara, né? Que foi um dos formuladores dessa fórmula, mas só aqui no Brasil que a gente fala fórmula de Bhaskara, em outros países é fórmula da equação de segundo grau. Enfim, vamos lá para tal fórmula de Bhaskara. A gente tem um delta, tá? Esse delta aí é uma letra grega, que é esse triângulo que vocês estão vendo na tela. E esse delta vai ser igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Isso é a primeira fórmula. A segunda fórmula é o valor do x, já que a gente quer achar o valor do x, né? O nosso objetivo na equação de segundo grau é sempre achar o valor de x, quanto que o x vale. Então, a segunda fórmula é x igual menos o b, então sempre vai ser o contrário do sinal do b, tá? Se o b é positivo, você vai colocar negativo, se é negativo, você vai colocar positivo. A gente já vai ver isso com mais calma. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É o número que você achou ali em cima naquela primeira fórmula. Dividido por 2a, tá? Então, gente, nossa fórmula é basicamente isso, tá? A gente tem um delta que a gente vai calcular primeiro, tá? Alguns livros, né, alguns professores trazem essa fórmula inteira aqui dentro dessa. Então fica assim, ó. Mais ou menos, ao invés de escrever delta aqui, escreve assim, ó. B ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Isso aqui também é válido, tá? Aí você usa só uma fórmula e é essa aqui. Eu prefiro separar, eu prefiro que você calcule delta primeiro, ache um valor, pegue esse valor e jogue aqui dentro, do que tentar lembrar essa fórmula grandona aqui. Eu acho que confunde um pouco a cabeça, mas se vocês quiserem usar essa fórmula inteira do jeito que tá aqui, não tem problema, tá? A gente vai usar aqui na aula ela separada. Só tô falando que às vezes vocês olham em outro lugar, vocês vão achar que é algo diferente, mas não é, tá? São só fórmulas diferentes de explicar e de fazer. Então vamos lá, aqui. Eu gosto de acrescentar um parênteses nessa fórmula, tá? Por quê? Porque vocês confundem muito o sinal. Então o que eu faço? Eu coloco um parênteses aqui, ó. Pronto, agora eu não vou mais confundir,
tá? Um parênteses não, posso até usar aqui, em vez de usar um parênteses, eu posso colocar um colchete. Porque daí vocês usam o parênteses dentro, tá? Então, eu gosto de colocar um colchete aqui. Vocês já vão entender por quê, pra não confundir o sinal. Mas a fórmula original não tem, tá? É 100 mesmo, mas não tem problema. Gente, quem que é esse B aqui, ó? Lembra daqueles 3 números que eu falei pra vocês? Do A, do B e do C, que são números? É aquele B lá que a gente identificou na equação. Quem que é esse A? É aquele A que acompanha o x ao quadrado na equação. E quem que é esse C? É aquele número que tá sozinho na equação, tá? Quem que é esse B? É o mesmo cara que tá lá acompanhando o x na equação. Quem é esse delta? É esse cara aqui que se calculou. E esse A é o que acompanha o x ao quadrado da mesma equação, tá? Então isso aqui, gente, é só substituir. Você identificou quem é A, quem é B e quem é C? Você vai pegar e no lugarzinho do B, você vai colocar o valor do B. No lugarzinho do A, você vai colocar o valor do A. No lugarzinho do C, você vai colocar o valor do C. Achou o delta? Vai dar um número aqui. Faz a mesma substituição aqui embaixo, tá? O único problema aqui, o único diferencial, né, não problema que vocês vão ter aqui, é esse sinalzinho de menos e esse mais ou menos que eu vou explicar como que faz, tá? Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês como que a gente usa essa formulinha de Bhaskara, tá? Geralmente, os enunciados de equação de segundo grau vão aparecer assim para vocês. Calcule em R. O que significa? É para você calcular o valor do x, quanto que o x vale, no conjunto dos números reais, tá? Ele só quer que você calcule o valor do x, por isso que ele coloca calcule em R, tá? Por que ele coloca em R? Porque caso você tenha, por exemplo, um delta negativo, se você tem um delta negativo lá, menos 49, existe raiz de menos 49? Existe isso aqui? No conjunto dos reais? No conjunto dos reais não existe. Lá no terceiro ano no ensino médio, vocês vão ver que no conjunto dos números complexos, que é um outro conjunto que não é o reais, isso aqui existe. Então, se você estiver lá no terceiro ano do ensino médio, você vai ver que isso aqui é igual a 7i, tá? Isso aqui é o conjunto dos números complexos. Então, por isso que ele coloca calcule em R. Porque se acontecer isso aqui, você não pode prosseguir. Porque se você prosseguir, você saiu do conjunto dos reais. Então, caso aconteça isso aqui, alguma vez, a sua solução vai ser o quê? Vazia, tá? Isso se chama solução vazia. Você pode usar tanto assim, com um zero cortado no meio, ou você pode deixar aquela chave sem nada dentro, tá? Você não pode usar assim, tá? Ó, isso aqui tá errado, ó. Ou é um ou é outro, isso aqui não existe, tá? Os dois juntos não. Ou é o zerinho cortado no meio, ou é a chavinha sem nada aqui, tá? Então, quando acontecer do seu resultado final chegar nisso aqui, o seu delta der isso aqui, né? Porque geralmente você descobre que isso aqui é o delta. No seu primeiro cálculo lá, seu delta deu isso aqui. O que você vai fazer? Delta negativo? Ah, então eu não continuo a conta. Solução vazia. O que é não continuar a conta? Você não vai passar para aquela segunda fórmula do x, você vai parar no delta. Acabou aqui. Ai, professor, e se meu delta der zero? Aí você continua a conta, porque raiz quadrada de zero é zero. Então, se o delta der zero, ok, você pode continuar a conta, tá? Você só não pode continuar a conta se o seu delta é negativo, porque daí ele sai do conjunto dos reais. Tudo isso eu deveria explicar no final, mas eu tô explicando agora por conta desse calcule em R. Eu quis explicar para vocês por que ele coloca o enunciado desse jeito, tá? Mas é por esse motivo, para vocês permanecerem dentro do conjunto dos reais. Então vamos lá, vamos escrever primeiro a fórmula. Então sempre que vocês tiverem uma equaçãozinha do segundo grau, o que vocês fazem primeiro? Vai lá do ladinho e escreve a fórmula, tá? A fórmula do delta, que é b ao quadrado menos, eu vou colocar aqui um colchete que eu gosto de usar, 4 vezes A vezes C. Não preciso nem colocar esse vezes aqui, né? Eu posso escrever direto 4AC, que eu sei que tem um vezes ali, mas eu vou pôr para não dificultar. E a outra fórmula, que é do x, é menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Professora, eu preciso decorar essas duas fórmulas? Precisa. Vai ter no vestibular? Não.
Vai ter para consultar em algum lugar? Não. Vai ter na provinha da ETEC? Não. Precisa decorar? Precisa. Ninguém vai te falar essa fórmula, tá? Raramente algum exercício vai colocar, levando em conta que a fórmula é essa. Raramente. Nunca vi isso acontecer comigo. Nunca fiz uma prova que a prova me falasse isso aqui. Então, professora, é difícil decorar. É difícil no primeiro exercício, tá? Com o passar do tempo, tanto que vocês vão olhando para copiar para fazer o próximo exercício, que essa fórmula vai ficando sem querer na cabeça de vocês. A hora que vocês viram, vocês já decoraram, não precisa mais ficar copiando de lugar nenhum, tá? Mas é preciso saber, sim, essas duas formulinhas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente faz, então. A gente vai identificar quem é A, quem é B e quem é C, tá? Então, primeira coisa, quem é A... Vou colocar aqui, tá? Quem é B e quem é C. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Quem que tá acompanhando o x ao quadrado? O 2. O B é o cara que acompanha o x. Quem que tá acompanhando o x? O 3. E o C é quem tá sozinho. Quem que tá sozinho? É o menos 5. Cuidado não colocar o sinal. Se você errar aqui, ó, você vai errar até o final. Você vai errar o resultado final aqui. Errou isso aqui, gente, errou a conta inteira. Então, cuidado, ó, menos 5, tá? O que acontece com muitos alunos é que eles erram essa identificação, substituem, fazem a continha certinho e no final dá uma resposta errada porque você errou um sinal aqui no começo. Por isso que eu fiquei uma aula inteira explicando para vocês como que eu identifico esse A, o B e o C, tá? Então, beleza, identifiquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o delta. Então, tudo que for A na fórmula de delta vai virar 2, tudo que for B vai virar 3 e tudo que for C vai virar menos 5. Então, vamos lá, ó, como que é a fórmula? Delta igual, já coloquei ali, B ao quadrado. Quem é o B? É o 3, só que ele tá ao quadrado na fórmula, então vai ficar 3 ao quadrado, certo? Menos, vou abrir aqui para não confundir, 4. É sempre 4, professora? É sempre 4, isso faz parte da fórmula, sempre vai ser o número 4, tá? Vezes o A, quem é o meu A? É o 2. Vezes o C, quem é o C? É o menos 5. Olha por que eu uso esse colchete aqui. Porque agora eu vou ter que usar um parênteses, porque o 5 é negativo, tá? Então eu vou ter que pôr um parênteses aqui, fechar o parênteses e depois fechar o colchete. Se eu já uso um parênteses aqui, eu não posso usar parênteses dentro, por isso que eu já coloco esse colchete, tá? Gente, deu pra entender isso? Eu só substituí no lugar do B ao quadrado, eu coloquei 3 ao quadrado, porque o B é 3. Aí depois, copiei o menos da fórmula. 4 vezes o A é 2, eu coloquei 2, vezes o C. O C, por ser um número negativo, eu coloquei ele dentro do parênteses, certo? Beleza, agora eu vou resolver essa continha, tá? Deixa eu colocar o delta aqui no vermelho. Delta igual 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, por isso que é importante aquelas aulas de potência que eu dei, tá? Se você tem dúvida nessas aulas, volta aí no vídeo e assiste a aula de potência, tá? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Menos, abre o colchete. 4 vezes 2 vai dar 8. Vou só copiar o menos 5 aqui, ó, para resolver na próxima linha. Posso já resolver de cara? Posso, mas eu quero resolver na outra linha para resolver bem devagar, tá? Delta igual 9 menos, abri aqui, 8 vezes menos 5, regra de sinais, ó. O 8 é positivo, o 5 é negativo. Positivo com negativo são sinais diferentes, que vai dar menos, certo? 8 vezes 5, 40. Agora eu vou eliminar esse colchete aí, tá? Como que eu elimino? Simples, né? Faço outra regra de sinais. Sinalzinho com sinalzinho aqui, ó, um do lado do outro esbarrando, são sinais iguais. Sinais iguais dá mais. Pronto, eliminei. O meu delta vai dar 49. O meu delta deu negativo aqui? Não. Deu zero? Também não, deu positivo, certo?
Então, se der zero ou maior que zero, maior ou igual a zero, o que eu faço? Eu vou para a próxima fórmula. Se esse delta desse menos 49, o que eu ia fazer? Solução vazia, com aquele zerinho cortado no meio, tá? Como ele deu positivo, eu continuo a conta não acabou aqui ainda, a conta só acaba a hora que você descobre o valor do x, tá? Então, beleza, agora eu vou para a fórmula do x. Copio o x e agora eu substituo. Presta atenção que na fórmula do x a gente tem um sinal aqui, ó, de negativo. Esse sinal é da fórmula, então eu já copio ele, certo? Esse sinal é da fórmula. Agora eu vou ver quem é o b. O b é o 3. Então, beleza, ele é positivo? Tá, ele é positivo. Ah, professora, por que tá menos 3, sendo que o b aqui é positivo? Porque esse menos é da fórmula. Professora, e se esse 3 aqui fosse negativo? Você ia ter que colocar um parênteses e mais um sinal de menos. Ia ficar menos 3, para você fazer regrinha de sinais. A gente vai ver outro exemplo que o b vai ser negativo, tá? Mas por enquanto, peguei esse menos da fórmula. Agora é o b. Quanto que vale o b? O 3. Então, coloquei aqui. Copio lá o mais e o menos. Mais e menos. Raiz quadrada de delta. A gente calculou o delta. Quanto que deu o delta? 49. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? É o 2. Tá? Agora a gente resolve isso aqui. X igual menos 3, continua sendo menos 3. Esse mais e menos eu vou continuar copiando ele. Raiz de 49 eu sei que é 7, dividido por 2 vezes 2 vai dar 4, tá? E agora, professora, como que eu resolvo? Vocês percebem que eu tenho dois sinais aqui? Eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos? Pois bem, eu vou abrir agora duas linhas para resolver eles, tá? Eu posso tanto colocar embaixo como x1 e x2, eu posso fazer assim, ó. x1 igual, x2 igual, tá? Quem tá pegando a câmera aqui, eu posso usar x1 e x2 embaixo, como eu posso fazer já aqui na frente, tá? Eu vou fazer aqui na frente porque eu tô sem espaço, mas tanto faz, tá? Preciso de um apagador novo, gente. Tanto faz, tá? Então aqui, ó. Essa primeira linha, vou fazer duas linhas aqui. Ficou horrível essa linha. Vou puxar duas linhas, ó. Primeira linha, que vai ser o nosso x1, e segunda linha, que vai ser o nosso x2, tá? Se você tem espaço embaixo, você pode fazer embaixo. Na primeira linha, eu vou escolher o sinal de mais, tá? Ou o sinal de menos, tanto faz. Eu vou pegar aqui a primeira linha como sinal de mais. Então, esse menos 3, ele é menos 3 tanto em cima quanto embaixo, certo? O que vai diferenciar agora? Em cima eu vou usar o mais e embaixo eu vou usar o menos. Pronto. Agora é só calcular. Deu para entender, gente? Em cima eu usei o mais e embaixo eu usei o menos. Por que tá menos 3 nos dois? Porque esse menos aqui não muda. O que muda é esse meinho, tá? O que tiver aqui continua nos dois. Agora é só calcular, gente. Tô devendo 3 e pago 7. Se eu tô devendo 3 e pago 7, eu fico com 4, certo? 4, 5, 6, 7. Eu fico com 4 positivo. Então, isso aqui, eu vou escrever aqui, tá, gente? Espero que não fique confuso. O x1 aqui, né, que é da nossa primeira linha. Eu vou ficar com 4 dividido por 4, que vai dar 1. E o x2... Menos 3, menos 7. Tô devendo 3, fico devendo 7. Fico devendo 10. Então, fico devendo 10 dividido por 4, tá? Aqui dá para simplificar. Esse x2, então, vai dar menos 5 sobre 2. A nossa solução vai ser o quê, então, aqui? Não tem nem espaço, gente. Vou apagar aqui do lado, tá? A nossa solução vai ser o quê aqui, então, ó? Solução. O negativo primeiro, que é o menos 5 sobre 2, e depois o positivo, que é o 1. Então, a solução dessa equação é menos 5 sobre 2 e 1. Se eu pegar qualquer um desses números e colocar aqui no lugar do x, ó, essa equação toda vai resultar em
zero. Qualquer um desses dois valores, tá? Se você colocar um outro valor que não seja esses dois valores, dá errado. Se você colocar um 2 aqui no lugar do x, você vai calcular e vai ver que não vai dar zero, vai dar errado, tá? Por isso que esses dois valores são os valores de x, as respostas de x, que satisfazem a equação, tá? Muitas vezes o enunciado aparece assim também. Quais valores de x satisfazem a equação? E dá a equação para você. É a mesma coisa, tá? Você vai calcular o valor de x, são esses dois valores, tá? Gente, espero que tenha dado para entender aí. Espero que não tenha ficado confuso porque a minha luz é meio pequena. Só que agora a gente vai falar sobre o delta, tá? Esse delta, ele também é chamado de determinante. Então, quando vocês lerem alguma coisa falando sobre determinante, é o delta, esse triângulo, é uma letra grega, tá? Alfa, beta, gama, delta, quarta letra grega, tá? Então, esse delta, ele é muito importante. Por quê? O nosso delta, ele tem três opções, certo? O nosso delta pode ser negativo. O nosso delta, ele pode ser zero. E o nosso delta pode ser maior que zero, tá? Ele tem essas três opções. Quando o nosso delta é negativo, a nossa solução vai dar vazia, tá? Quando o nosso delta é negativo, a nossa solução vai dar vazia. Quando o nosso delta é igual a zero, a gente só vai ter um valor de x. Então, aqui a gente só vai ter um valor de x, uma solução só. E quando o delta é maior que zero, a gente vai ter duas soluções diferentes, tá? Então, a gente vai ter o x1 e a gente vai ter o x2. São duas soluções, tá? Então, isso aqui vocês têm que saber. O delta é menor que zero, se o delta é negativo, solução vazia. Se o delta é igual a zero, uma solução. Se o delta é maior que zero, duas soluções. Isso é regra, tá? Isso acontece na prática. Vamos ver na prática como que acontece. Ó, um exemplo de delta, vai dar delta menor que zero essa equação. Vamos ver, ó. Quem é A aqui, ó? Vou colocar aqui bem pequenininho. O A é 1, certo? O B é o menos 4 e o C é o 5. Delta, qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. Quem é o B? É o menos 4, só que ele tem que ir ao quadrado. Então, menos 4, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Nem precisei usar parênteses aqui dentro agora, porque a gente não tem esse C e nem um A negativo, tá? Delta igual menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16, certo? Beleza. Menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20. Tiro o colchete aqui, ó, 16 menos, não tem outro sinal aqui dentro, então seria menos com mais, né? Sinais diferentes dá menos. Então, no caso aqui, o nosso delta deu 16 menos 20. 16 menos 20 é menos 4. Tô devendo 20, pago 16, fico devendo 4. Então, o meu delta deu menor que zero. O que acontece? Eu continuo calculando x? Não. Se o meu delta é menor que zero, a minha solução é vazia, como eu tinha falado para vocês. A conta acabou aqui, tá? Então, esse é um exemplo de delta menor que zero. Vou pegar aqui agora um exemplo com delta igual a zero. Deixa eu passar um... Depois eu apago se faltar espaço aqui, tá? Fica dando reflexo ali. Tá, agora eu vou pegar um exemplo de delta igual a zero. 4x ao quadrado. Aí vamos colocar de vermelho, né? Pra destacar ali. 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, tá? Eu vou apagar aqui do lado, depois eu coloco de novo, tá? Que não vai caber.
Vamos lá no nosso exemplo de um delta igual a zero. Lembrem que quando delta é igual a zero, a gente vai ter apenas uma solução, tá? Vai ser um valor de x, não vai ser 2, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A é o 4, que está com x ao quadrado. O B é o menos 4, porque está com x. E o C é o 1, que está sozinho. Vamos substituir na fórmula de delta. Copio a fórmula de delta. Agora a gente só substitui. Quem é o B? É o menos 4. Então é o menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o A? O 4. Vezes o C, que é 1. Gente, vocês estão entendendo? Eu só estou substituindo. Eu identifico quem é A, quem é B, quem é C, tá? Depois que eu identifiquei, eu copio a fórmula do delta e eu substituo. Onde é B, eu coloco o valorzinho dele. Obedecendo, claro, por exemplo, aqui é negativo, eu tenho que colocar um parênteses. Número negativo a gente tem que pôr parênteses. Ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes 4 vezes 1, tá? Agora eu só resolvo essa continha. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Menos 4 vezes 4 vezes 1, 16. Tiro aqui esse colchete, né? Como eu não tenho nenhum sinalzinho esbarrando aqui, eu só tiro. Delta, 16 menos 16, deu 0. Significa que acabou a conta? Não, tá? Isso é um erro muito comum do aluno que aprende assim e já sai fazendo a conta, achar que quando o delta dá 0, acaba a conta e a solução é vazia. Não, a solução só é vazia quando o delta é negativo. Se o seu delta der 0, você continua a conta. O que é continuar a conta? Você vai copiar a fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E agora você vai continuar a sua conta, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, x igual, gente, menos b. Esse menos eu vou copiar da fórmula, tá? Agora olha lá pro b. O b também é negativo, o b é menos 4. O que eu faço? Eu coloco entre parênteses. Professora, mas vai ficar dois sinais de negativo? Vai, porque esse negativo é da fórmula e esse negativo de dentro é do b, tá? Cuidado que tem aluno que vai lá e coloca sem parênteses aqui e já coloca o 4 aqui. Errou, tá? Errou a conta inteira. Se o seu b é negativo, você coloca entre parênteses. E esse menos aqui de fora vem da fórmula, tá? Tem que prestar muita atenção na hora de fazer essa conta, porque o erro começa aqui, tá? Sempre começa aqui. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É o próprio zero, né? Dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 4. Vocês concordam que eu não preciso escrever duas linhas? Um para mais e um para menos, igual a gente fez na equação passada? Por quê, gente? Quanto que vale raiz de zero? Qual que é a raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero é 0. Então, vai adiantar eu somar 0 na primeira linha e subtrair 0 na segunda linha? Não, por quê? Porque vai dar o mesmo resultado. Então, quando o seu delta der 0, você não precisa fazer essa parte da conta aqui, ó. Essa parte da conta cai fora. Não precisa. Porque é inútil somar 0 e subtrair 0. Você vai perder tempo fazendo duas contas. Não tem porquê somar 0 e depois subtrair 0. Então, o que sobra para você? Só um valor de x, que é o que eu falei para vocês, ó. Esse menos com menos vai dar mais, né? Que eu não preciso nem colocar, porque vocês já sabem que não precisa pôr. Então, esse menos com menos vai dar mais, então vai dar 4. Dividido por 2 vezes 4, que vai dar 8. E já era, ó. Simplifico aqui, ó. Divido por 2, divido por 2. Vai dar 2. Por 2 não, né? Dá pra simplificar já por 4, né? Que senão eu vou ter que simplificar de novo. Sempre simplifique pelo maior número que dá pra simplificar, tá? Só que tem que ser igual em cima e embaixo, tá? 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Qual que é a nossa solução dessa equação aqui? Solução. Lembra que eu falei pra vocês que é um resultado? 1 sobre 2. Então, se o seu delta deu negativo, solução vazia.
E se o seu delta deu 0, uma única solução, tá? Agora vamos para o exemplo de duas soluções, que é quando o nosso delta é maior que 0. Então aqui a gente já viu delta menor que 0, delta igual a 0. Agora vamos para mais um exemplo onde o delta vai ser maior que 0. A gente vai ter duas soluções, a gente vai ter dois números aqui, um do lado do outro nessa solução, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ai! Bati na cadeira, gente. Se vocês separarem ali, eu tenho um projeto de um castelo para um gato com papel, com caixa de papelão que eu não encapei ainda. É um castelinho, está só no reboco, vou encapar ainda. Ai, como eu odeio apagar a lousa, Jesus. Como é bom ter aluno na sala que você fala, aluninho, meu amor, apaga a lousa pra tia. Aí o aluno vai lá, todo feliz, apagar a lousa, porque a aluna adora apagar a lousa. O professor odeia apagar a lousa, odeia apagar a lousa. Então vamos lá. Terceiro exemplo, é o exemplo de quando o delta é maior que 0. Então lembrando que a gente vai ter agora o quê? Duas soluções, tá? Deixa eu pegar o exemplo aqui. Deixa eu colocar em vermelho para destacar. Vai ser o x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Então, beleza. O que a gente faz primeiro? Acha o A, o B e o C. A é 1, o B é o menos 5, o C é o 6. Depois que achou o A, o B e o C, o que faz? Copia a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Precisa do colchete? Não, eu coloco para não confundir, tá? Delta igual. O que eu faço agora? Substituo. No lugar do B, eu vou colocar menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? 6. Delta igual. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, certo? Que dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, o nosso delta deu 25 menos 24. 25 menos 24 é 1. Achamos o valor do delta. Depois que a gente acha o valor de delta, a gente copia a fórmula do x, que é menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X igual, agora substituo. Menos vem da fórmula, o b é um menos 5, coloco entre parênteses, mais ou menos raiz de delta. O delta deu 1, coloco 1 aqui. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, né? Porque o A é 1. X igual, menos com menos dá mais ou menos, raiz de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, tá? Aí aqui vocês têm a opção de eu colocar na frente e fazer aquele jeito assim que eu fiz, tá? Ou se vocês não quiserem, se vocês acham que fica muito confuso fazer isso, vocês podem fazer o quê? Vocês colocam x1 e x2. Tá? Dá na mesma, x1 e x2, tá? No x1 eu uso mais e no x2 eu uso menos, ou tanto faz, gente. Na verdade, tanto faz isso aí, tá? No x1, então, eu quero usar o mais. Vou colocar 5 mais 1 dividido por 2. E no x2, como eu usei mais aqui em cima, eu uso menos aqui embaixo. Então, aqui, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Solução 2 e 3. Deu, gente, para entender? Então, esse aqui foi nosso exemplo, certo? Com o delta maior que 0. E a gente tem duas soluções. Então, lembra sempre, delta menor que 0. Delta deu negativo, solução vazia, acabou a conta. Delta igual a 0, continua a conta, mas vai ter só um resultado. Delta maior que 0, continua a conta e vai ter 2 resultados, tá? O que vem aqui que pode confundir vocês é a regrinha de sinais, tá?
tá? Quando é negativo, vocês têm que usar parênteses para não confundir. Tem que saber fazer aqui o ao quadrado, tem que saber fazer multiplicação, tem que saber regra de sinais, tem que saber as raízes quadradas. Esse delta aqui sempre vai dar, quando é maior que zero, né? Ele sempre vai dar 4, ele vai dar 36, ele vai dar 144, ele vai dar 169, 196. Por quê? São as raízes exatas, tá? 169 vai dar 13 aqui depois. 196 vai dar 14, tá? Mas não extraiam a raiz do delta logo aqui, tá? O delta deu 1, acabou, o delta deu 1. Não precisa colocar... Muita gente coloca assim, o delta deu 49, né? Aí tá lá fazendo a continha. Deixa eu dar um exemplo aqui. O que eu vejo muita gente fazer. Por exemplo, você tá lá na conta, aí você chegou lá, o seu delta deu 49. Aí a pessoa vai lá, em vez de usar o delta como 49, ela coloca embaixo assim, ó, delta igual a 7. Como que o seu 49 virou 7, se não tem uma raiz quadrada aqui em cima? Tá? Então, cuidado. Se o seu delta der, por exemplo, o delta deu 4, você vai usar delta igual a 4. Na hora de fazer lá no x, né, menos b mais ou menos raiz, você vai colocar esse 4 embaixo da raiz. A raiz só entra na fórmula do x, não tem raiz na fórmula do delta. Muita gente vem aqui também e coloca assim na frente para lembrar, né? Ah, eu já sei que raiz quadrada de 4 vai ser 2, vou colocar um 2 aqui só para lembrar. Aí a hora que chega aqui embaixo, em vez de usar o 4, que é o delta, que é o próprio delta, você vai lá e coloca 2, porque você já tinha marcado que era 2, então eu vou colocar 2. Errou, não tem. Como que eu vou extrair raiz de 2 aqui? Tá? Então cuidado com isso. Acabou o delta, esquece a raiz, deixa assim, tá? Deixa assim, vocês só vão calcular a raiz a hora que chegar aqui. Vocês vão colocar o valor do delta que vocês acharam aqui, e aí na próxima linha, né, que vocês forem calcular lá, aí vocês vão extrair a raiz. Não tenta extrair a raiz aqui antes, ficar pensando na raiz que vai ser lá na frente antes aqui, tá? Não seja ansioso para calcular esse negócio que você vai errar. Gente, é isso então. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente tem 6 minutos. Ah, professora, eu posso usar Bhaskara para quando B é 0 e quando C é 0? Pode, gente. Lembra que eu dei aqueles exemplos para vocês de quando B é 0 e quando C é 0? Aqueles exemplos é só para facilitar o seu cálculo. Mas se você quiser usar Bhaskara neles, pode, ó. Tá vendo? 2x ao quadrado menos 50 igual a 0, tá? Aqui é muito mais fácil você fazer o quê? Passar o menos 50 para lá, né? Passar o 2 para cá. 25, x igual a mais ou menos raiz de 25, solução, menos 5 e mais 5. Resolvi em 2 segundos, tá? Ai, professora, mas eu não lembro como que faz esse negócio, dá um branco na minha cabeça, eu quero resolver por Bhaskara. Beleza, resolve por Bhaskara. Como que eu resolvo por Bhaskara? O A aqui é 2, o B não tem, porque não tem nenhum número com x aqui, então ele é 0, e o C é menos 50. Substitui lá, copia a fórmula de delta, b ao quadrado, 0 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calcula o delta, achou o delta, calcula o x, faz a fórmula de x. No final, se você calcular tudo certinho, você vai ver que a sua solução vai dar menos 5 e mais 5. Só que olha um monte de conta que eu até fiquei com preguiça de fazer aqui. O que é mais fácil? Isolar o x, tá? No C igual a 0, posso usar Bhaskara? Posso, tenho lá, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá ficando uma bagunça. Tenho lá uma assim, x ao quadrado menos x igual a 0. Posso usar Bhaskara? Posso. Quem é o A? O A é 1, o B é menos 1 e o C é 0. Copia o delta, aplica delta, copia o x, aplica x. Você vai ver que no final vai dar a mesma coisa que você tivesse feito fator comum aqui, ó. Ó pelo fator comum, x é 0
e o x é 1. Solução vai dar 0 e 1. Se você fizer Bhaskara, vai dar 0 e 1. Mesma coisa. Por que eu ensino essa fórmula de fator comum e a fórmula de isolar o x? Porque é mais rápido, tá? Mas vocês podem escolher a fórmula que vocês quiserem. Bom, gente, eu perguntei se vocês tinham dúvida e continuei falando. Vocês querem perguntar alguma coisa? Temos 3 minutos, que a próxima aula é de português da professora Daiane. Vocês querem perguntar alguma coisa? Perguntem. Deu pra entender? Tá tranquilo? Ah, então tá bom. Gente, vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, né? Claro que depois vocês vão ter que aprender a fazer o gráfico disso aqui, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre gráfico. Gráfico de primeiro grau, que eu não passei, e gráfico de segundo grau. Uma aula não, 2 aulas, porque em uma aula eu não explico tudo, tá? O gráfico é um pouquinho mais chato, mas é tranquilo também, tá? Então, gente, como vocês não têm dúvida, vocês têm uma aulinha de português agora, obrigada por terem assistido. Eu vou postar isso aqui no YouTube, tá? E vou postar lá também pra vocês um forms, tá? Com perguntas sobre equação de segundo grau, tanto da primeira parte quanto da segunda parte. Vai ser um forms com todas as perguntas, tá? E aí, na semana que vem, eu tiro dúvidas. Se precisar, a gente marca mais uma aula online para tirar dúvidas sobre os exercícios. E é isso, estudem bastante essa matéria, que é a mais importante do nono ano. E quem vai prestar a provinha aí pra bolsa, com certeza cai alguma coisa referente à equação de segundo grau. Pode ser que não caiam coisas difíceis por causa da pandemia, mas com certeza alguma coisinha cai de equação de segundo grau, tá bom? É isso, gente. Valeu, então. Beijo pra todo mundo. Bom final de semana, boa aula de português aí. E até semana que vem. Beijo. Tchau, professora.